Olá, pessoal do Facebook, sejam muito bem-vindos. Hoje nós teremos, como sempre, uma live muito especial. Nós falaremos sobre preocupação. Pois é, como a preocupação afeta o nosso cérebro. E a grande pergunta é se existe uma forma correta para se preocupar. Já digo a vocês que existe sim uma maneira correta para se preocupar e é isso que eu vou ensinar a vocês. Eu vou entregar essa estratégia para vocês sobre a forma correta de se preocupar. Mas antes disso, eu preciso falar um pouco do funcionamento cerebral quando o indivíduo se preocupa demais. Porque muitas pessoas realmente, até por conta de influências diversas, seja por conta da pandemia, seja por conta de problemas em casa, na família, no trabalho, muitas pessoas estão perdidas por conta desse excesso de preocupação. Então, é exatamente isto que eu vou trabalhar com vocês hoje. Como a preocupação afeta o cérebro e qual é a melhor forma de se preocupar. Vocês aqui do Instagram, convide as pessoas para estar conosco, compartilhe aqui no aviãozinho, chame as pessoas. Olá, Lê, tudo bem? Seja bem-vinda, Renata, Dani, Fátima, minha querida esposa. Quem mais aqui em cima passou? Não consigo ver. Olá, olá, olá. Deixa eu ver aqui no Facebook também tem algumas pessoas que estão chegando. Olá, Valquíria, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda sempre. Verdade, hein? Eu lecionei para você já faz um bom tempinho, né? Que ótimo, gente. Então é isso. Sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. Lembre sempre de curtir e compartilhar, porque eu trago a vocês realmente aquilo que tem de mais novo, de mais recente, em se tratando de estudos sobre como é que o ser humano funciona. Quem ainda não assistiu à live Como Superar Pensamentos Repetitivos, Pensamentos Obsessivos para ter uma mente tranquila, essa live está disponível lá no YouTube, no meu canal do YouTube, é simples, César Fialho, youtube.com/César Fialho, você me encontra lá. E esta live, se você ainda não assistiu, porque a live de hoje, ela completa esta outra live que eu fiz na semana passada sobre como superar pensamentos repetitivos, pensamentos obsessivos para ter uma mente mais tranquila. Então, se você não assistiu, corre lá e depois você reassiste essa novamente. Olá, Toninho, obrigado pela presença de sempre. Olá, olá, Eveline, Rosânia, Rê. Muito bom, pessoal, sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui no Facebook. Olá, Mamed, querido irmão, seja sempre muito bem-vindo aqui. Olá, Lê, também no Facebook. Bom, gente, é isso. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? O que acontece no cérebro primeiro quando nós nos preocupamos demasiadamente, tá? Os nossos pensamentos, eles podem entrar num ciclo vicioso de preocupação. Nós temos aí 4 tipos de pensamentos que são danosos. Está precisando, né, Rosana? Então fique conosco aí, que sem dúvida nenhuma você vai aprender um conteúdo muito bacana. Muito obrigado, Eveline, muito obrigado, gratidão imensa. E aí, os pensamentos, muitas vezes eles ficam nesse ciclo. E o grande problema é que nós temos alguns tipos de pensamentos que realmente são muito danosos. Por exemplo, os pensamentos ruminativos. O que é ruminação? Não sei se vocês sabem disso, né? O gado, o boi e a vaca, eles ruminam. O que é ruminar? Eles comem o dia inteiro lá no pasto, a ração, enfim, e à noite, quando eles estão ali para descansar, aquele alimento que engoliram vem para a boca novamente e eles ficam mastigando de novo aquele alimento que já foi engolido. Isso é ruminar. E muitas pessoas ficam ruminando na vida estes pensamentos. Então, muitas vezes, esses pensamentos em que as pessoas ficam ruminando, ficam se preocupando, algumas vezes até em relação ao próprio passado, tá? Porque quando nós falamos em preocupação, são pensamentos do futuro.
Quando nós falamos em ruminação, é um conteúdo ligado ao passado. Mas esse conteúdo ligado ao passado pode trazer uma preocupação também. As pessoas ficam ali se martelando, puxa, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Eu poderia fazer diferente? Por que eu não mudei? Enfim, isso atrapalha demais a sanidade, a saúde mental das pessoas, tá? Então é um pouco disso que eu quero conversar com vocês a partir de agora, então, tá bom? O que são preocupações? Olha, querendo ou não, as preocupações fazem parte do nosso dia a dia. Então, nós nos preocupamos com o passado, como eu já falei, nós nos preocupamos com o futuro, nós nos preocupamos com nossa saúde, nós nos preocupamos com o nosso trabalho, nós nos preocupamos com a nossa família, com coisas que afetam a nós mesmos e com coisas que afetam também os demais. Qual é o problema? O problema é o modo como a preocupação nos afeta. Aqui que está o grande problema, a grande problemática, que é isso que eu quero compartilhar com vocês. Excesso de preocupação toxica o nosso cérebro. Pois é. Quando você se preocupa demasiadamente sem uma forma correta de se preocupar, que eu vou explicar para vocês, hein? Eu vou ensinar uma forma correta de se preocupar. Então fiquem comigo. Então, o modo como a preocupação ela é elaborada por mim e por você, ela pode sim afetar negativamente a saúde do nosso cérebro. É uma espécie de toxicidade. Então, por exemplo, quando você percebe uma ameaça, muitas de nossas preocupações, elas são infundadas. Você fica com uma preocupação exagerada, mas é uma preocupação muitas vezes infundada, não tem motivo de ser. E ela pode ser até uma preocupação obsessiva, como nós já falamos, nos levando, nos direcionando a um estado de grande exaustão interna, no qual nós perdemos muita energia e perdemos até motivação. Algo que nós sabemos, do ponto de vista psicológico, de fato, é que os efeitos de se preocupar demais pode, inclusive, ser perigoso, pode ser até mais perigoso do que a nossa preocupação em si. Algumas vezes você está preocupada com uma coisa tão pequena que a própria preocupação oferece um risco muito maior do que se aquela preocupação se concretizasse. Olá, olá, muito bom, gente, muito bom. Oi, Alê, seja muito bem-vinda aqui também. Né? Sejam sempre muito bem-vindas. Rosânia, Bruno, sejam todo mundo muito bem-vindo. E conte sempre aqui com o meu melhor. Boa noite aqui vocês do Facebook, Maria Hilda, Cleia, Ednete, a Márcia, Helenice, Margarida, Luciane, Fernanda. Muito, muito bem-vindos mesmo, né? Vocês estão percebendo que o conteúdo é show de bola. A Zuleide disse, o pior é que muitas vezes nos preocupamos com os problemas dos outros. Sim, muitas vezes nos preocupamos com os problemas dos outros. E essa preocupação pode ser incrivelmente prejudicial a todos nós, se nós não desenvolvermos uma técnica, uma estratégia para nos preocupar. Olá, Gleide, tudo bem? Seja bem-vinda, minha querida. Bom, então vocês já sabem que, do ponto de vista psicológico, muitas vezes o efeito de se preocupar demais, ele pode, inclusive, ser mais perigoso do que a concretização daquilo que te preocupa. Quando nós estamos nestes estados em que o estresse se intensifica, e esse estresse, quando ele se intensifica, ele distorce a nossa percepção. Quando você está muito preocupado, a sua percepção fica completamente distorcida. E você acaba não enxergando a realidade de uma forma mais adequada. Então, quando nós estamos num estado de preocupação tal que o nosso estresse se intensifica, ele distorce os detalhes da realidade. Inclusive, as coisas podem acabar saindo do controle. A gente pode tomar aí decisões de forma muito impensada. Podemos ter um desconforto emocional muito intenso. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quanto mais obcecado nós ficamos com a nossa má qualidade do sono, mais insônia nós temos. Ficou claro? Você está na cama, deitado, eu preciso dormir, puxa, amanhã o dia vai ser intenso, eu tenho de arrumar um jeito de dormir, não consigo dormir.
Então, quanto mais obcecado você fica com a má qualidade do sono, mais insônia você tem. Quanto mais você se preocupa em se mostrar eficaz, perfeitinho para os outros, no trabalho, por exemplo, mais erro você comete. Quantas vezes você está trabalhando lá no computador ou no trabalho que você faz, seja na produção, seja o que for, aí vem o gestor e cola do teu lado, fica coladinho em você. Você se perde muitas vezes, né? Quantas pessoas dizem que quando o gestor chega, o gerente chega, ela se perde literalmente. Por que que isso acontece? Exatamente. Quanto mais obcecado você fica com aquilo que está acontecendo, mais erros cognitivos você tem. Tá? É isso que acontece realmente. A Maria aqui está concordando comigo e possivelmente isso já aconteceu com ela. Quando cola alguém, pronto, já não consegue fazer. Algumas pessoas nem conseguem ensinar as outras porque elas não gostam de realizar um trabalho que o outro fica olhando. O Toninho disse, algumas vezes eu não durmo porque fico pensando que eu tenho que dormir. Então, é isso que acontece. Você que tem insônia, eu vou dar uma dica, tá? Inclusive, quem está aqui, que atua na área da saúde, é terapeuta, é coach, quer conhecer uma mentoria, eu dou uma mentoria sobre insônia. A mentoria se chama TCCI, Terapia Cognitivo Comportamental Aplicada à Insônia. Eu dou um protocolo de atendimento, tá? O protocolo que eu uso e é um protocolo que é inspirado em Harvard, onde a TCCI foi elaborada. Então, uma dica, a Renata já disse que já viveu isso também. Então, uma dica, você está deitado, demorou mais de 25 minutos para dormir, levante da cama, levante. Vai fazer alguma atividade monótona. Ah, mas é 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não importa. Levante da cama e vá fazer uma atividade monótona, evite acender tantas luzes e evite tecnologia, até por conta da luz azul. Foi no sofá, pegou um livro ali monótono, sentou no sofá, começou a ler, o sono veio, deixa o livro e volta para a cama. Ah, não pode dormir no sofá? Não. Nós queremos reemparelhar a cama com o sono. Então é isso que acontece. Se permita ficar acordado. Chegou de madrugada, não tem sono, levanta da cama e vai para o sofá ler alguma coisa que não é tão empolgante e se permita ficar acordado. Pronto, é simples assim. Porque quanto mais preocupado você fica, porque é assim, preocupação chegou, você ficou preocupado. Quanto mais preocupado, mais alerta o seu organismo fica. Quanto mais alerta, mais adrenalina produz, mais noradrenalina e adrenalina. Quanto mais adrenalina produz, mais cortisol produz. Quanto mais cortisol produz, mais alerta fica. Pois é. Imagine no sono, que é para você dormir, e aí você fica mais alerta ainda. Então, preste muita atenção a essas dicas que eu estou dando. Além disso, se nos preocuparmos demais com a possibilidade, por exemplo, algumas pessoas começam a se queixar, a Tieta está dizendo verdade, quanto mais eu quero dormir cedo, vou dormir tarde. Pois é, Tieta, realmente tem que prestar muita atenção nessa demanda, tá? Justamente porque quanto mais preocupação, mais ansiedade, quanto mais ansiedade, mais estresse, mais adrenalina, mais cortisol, menos sono. Então, desencana, tá? Viu que você vai dormir, por exemplo, tá? Se você não tem dificuldade para pegar no sono, o mais interessante é marcar uma hora para ir dormir, levando em conta o dia que você vai acordar no outro dia, tá bom, gente? Então, cuidado com esse excesso de preocupação. Uma pessoa estava dizendo para mim que ela estava muito preocupada porque ela estava com medo do parceiro dela a deixar, tá? E aí o que acontece? Muitas vezes nós criamos uma situação tão intensa em relação a isso que o parceiro ou a parceira fica mais e mais pressionado ou pressionada por conta desse excesso de preocupação. E isso pode levar o outro a ir embora de verdade. Então, quanto mais pressão geramos em nossa mente, pior o seu cérebro vai responder, tá? Por que isso acontece? Porque nós acabamos por esgotar os nossos recursos cognitivos. E aí você vai ter, por exemplo, mais lapsos de memória e vai se sentir muito mais exausto nas suas atividades. Por que isso acontece? Por conta da biologia do estresse. Então, a lista dos efeitos associados a essa preocupação excessiva, é imensa. Todas as pessoas que possuem preocupação excessiva têm uma lista imensa de queixas
em relação à sua cognição, tá? Ao mau funcionamento da cognição. A Érica diz que sempre acorda no mesmo horário do meio da madrugada. A Érica realmente precisa de uma atividade aí cognitiva para você modificar isso. São vários passos. Depois, se você quiser me chamar no privado, eu te dou umas dicas, tá bom? Do que você pode fazer para melhorar isso. Inclusive, eu não sei se a Amanda está aí. A Amanda é uma aluna que fez a mentoria comigo. Ela tinha exatamente esta queixa. Ela acordava todos os dias às 3h30 da manhã. E isso já fazia 3 anos que ela estava passando por isso. E aí, a partir de uma técnica muito simples, acabou isso. Por quê? Porque gerenciamos muito bem os pensamentos, a preocupação. Então, é essa atividade que eu vou ensinar. Inclusive, Érica, essa atividade que eu vou apresentar daqui a pouquinho pode ser super utilizada, inclusive, para reeducar-se para dormir melhor também, tá bom? Fiquem ligados aí, porque realmente é uma dica simples, mas muito eficaz, que vai te ajudar em todas as áreas da vida. Então, a nossa biologia do estresse, ela pode sim oferecer diversos efeitos catastróficos, inclusive uma preocupação excessiva, tá? Veja, tem preocupação excessiva, tem pensamentos repetitivos e obsessivos e não está conseguindo gerenciar, você vai começar a produzir uma inflamação no seu corpo, em toda a sua fisiologia. A Diana disse, também acordo no mesmo horário de madrugada. Ruim mesmo. Pois é, Diana, fica ligado aí que eu vou te dar uma dica muito especial, tá bom? Então, veja, excesso de preocupação inflama o corpo e o cérebro. Presta atenção, hein? Excesso de preocupação inflama o corpo e o cérebro. E presta atenção no que eu vou falar agora. Um cérebro inflamado é um cérebro deprimido. O que eu estou dizendo a você? Que excesso de preocupação, ele vai inflamar o teu corpo e o teu cérebro, e a depressão, em alguns casos, ela pode ser causada, sim, por conta dessa inflamação cerebral causada pelos pensamentos. Pois é assim que funciona. Pessoa que tem depressão, o cérebro dela está inflamado, tá? Não tenha dúvida disso. Então, e por que está inflamado? Por conta dos altos níveis de cortisol, que frequentemente aumentados por muito tempo, intensifica outros problemas, como pressão alta, diminuição da imunidade, asma e depressão. Por isso que você não pode se preocupar demasiadamente. Ah, então eu não posso me preocupar? Claro que pode. Todo mundo tem de se preocupar, agora do jeito certo, como eu estou dizendo aqui. Josué, acordo sempre e tenho dores. O dia tem sido estressante. Pois é, Josué, precisa de um apoio aí para gerenciar melhor esse sono, tá? Tem várias e várias dicas para isso, tá? Existe uma terapia, se chama terapia cognitivo-comportamental, que pode ser aplicada, sim, à insônia, tá bom? E esta terapia aplicada à insônia, ela pode melhorar diversos desses fatores aí. Qualquer coisa, depois me chamem no privado, tá bom? Então, o cérebro inflamado pode promover pressão alta, diminuição de imunidade, asma e aumentar os sintomas de depressão. Existem alguns neurocientistas, como, por exemplo, o Dr. Joseph Ledoux, que ele até escreveu um livro. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não estou achando. Agora depois eu mostro para vocês. Que o Dr. Joseph Ledoux, ele é da Universidade de Nova York, e ele afirma que o impacto dessa preocupação não gerenciada no cérebro é tão grave justamente porque nós não sabemos, muitas pessoas não sabem se preocupar. E é isso que eu vou ensinar vocês hoje. Eu vou ensinar vocês a se preocuparem da forma certa. Nosso cérebro, ele está programado para se preocupar primeiro e pensar depois. Então, quem está agindo assim, está agindo de forma instintiva. O teu cérebro, ele foi programado para isso. Você se preocupa primeiro e pensa depois. Ou seja, o nosso sistema emocional, em particular uma área do cérebro específica, chamada região amidaloide, eu evito falar amígdalas, né? Porque as pessoas pensam que são as amígdalas daqui da garganta, e nem são, viu? Inclusive, essas amígdalas mudou de nome. Hoje elas se chamam tonsilas gustativas. A amígdala é do cérebro, tá? Nós temos 2 amígdalas. Se você pudesse traçar uma linha reta no globo ocular e na orelha, no encontro delas teria uma amígdala de cada lado. Essa amígdala ela é responsável
para te proteger. Ela fica ali à espreita de tudo para te proteger, tá bom? Então, veja, esta região amidaloide do cérebro, ela fica ligada, ela quer detectar as ameaças ali e ativar uma emoção em nós para nos proteger. Muitas vezes, quando ela é ativada, alguns neurotransmissores são produzidos na hora. Por exemplo, é produzido dopamina. Para que dopamina? Para você se sentir motivado para gerar essa ativação e sair daquele lugar, fazer alguma coisa, tá? Posteriormente, o sistema límbico, que é uma área mais abaixo do nosso cérebro, ele estimula o córtex cerebral. O córtex é a casca do cérebro, que é a área mais consciente, exatamente para notificar umas áreas que nós chamamos de áreas superiores, né, áreas mentais superiores, que são as áreas mais de cognição, de atenção. O sistema límbico ativa essas áreas para você tomar uma decisão. Por exemplo, você sente, depois isso vem na sua razão, né? Você fala, pô, por que isso? Qual é a finalidade disso? E aí, quando você incentiva a sua área racional para assumir o controle, a usar o raciocínio lógico para regular esse medo, essa sensação de alerta, fica muito mais fácil gerenciar todo esse processo, tá? O Dr. Leduc nos lembra ainda que nós, seres humanos, nós temos nosso sistema emocional, e o nosso sistema emocional ele tem muito mais poder que o sistema racional. Por isso que você precisa se armar dessas estratégias. Quem é que ganha? Emoção ou razão? A emoção ganha de lavada. Metaforicamente, tá? Metaforicamente, simbolicamente falando, nós agimos inicialmente quase 90% por meio das emoções. E a razão é depois. Inclusive a área que recebe as informações do meio externo é a área emocional. Depois que a sua área cortical, racional, ela vai ser avisada. Então, a forma, o modo como a preocupação afeta o cérebro é, portanto, algo muito intenso. E essa intensidade pode causar alguns efeitos, né? Por exemplo, uma preocupação excessiva que pode gerar até uma espécie de dor psicológica. Né, o Josué está falando, tempos de pandemia causam preocupação em excesso. Como dormir preocupado? Pois é, Josué, essa dica que eu vou dar agora, inclusive na mentoria do sono, eu ensino os profissionais a aplicarem essa estratégia. Tá? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Dormir e saber tudo o que está acontecendo ao redor, ou seja, dormir com a sensação de estar acordado, a mente fica muito cansada e o corpo também. Sim, Cleia, esta é uma fase de sono muito leve. Muitas pessoas, por conta da preocupação, ficam nessa fase semi-alerta. Ela não aprofunda o sono e não tem um sono restaurador. Quem não tem um sono restaurador adequado, isto é, a fase 3 do sono, que é uma fase mais profunda, é uma pessoa que realmente não consegue gerenciar os estressores do dia. Presta atenção no que eu estou falando. Os estressores do dia, eles só são equilibrados no sono profundo. Se você não tiver um sono profundo de qualidade, realmente fica difícil. Hoje nós temos algumas tecnologias como esse aqui, por exemplo. Esse aqui é um relógio, uma pulseira que nós chamamos de actímetro, que ele mede as fases do sono que você tem. Tá? Inclusive, ele mostra como é que foi sua noite anterior. Se você puder comprar, Cleia, eu acho que seria muito interessante para você. Não é tão caro essa pulseira e ela vai orientar ali um pouco como é que está a qualidade do seu sono. O Luiz perguntou, boa noite, César Fialho. Quanto maior meu nível de estresse, menor é a minha qualidade de sono. Exatamente, Luiz, exatamente. Se você está com o estresse ampliado, você está com alta ansiedade, alta adrenalina, alto cortisol. É o contrário do sono. O sono, você tem que ter baixo cortisol e você tem que ter alta melatonina e alta adenosina. Quando você está ansioso e estressado, você aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina e baixa a adenosina. Por isso você não relaxa. Então tem técnicas para isso, tá? A Alessandra está falando, adotei práticas de meditação. Você precisa entender qual que é o seu modelo de insônia. O seu modelo de insônia é voltado aos comportamentos ou aos pensamentos? Por exemplo, você tira muita soneca durante o dia, então é comportamento. Tá? Você come de forma muito pesada à noite, é comportamento, você precisa melhorar a higiene do sono, precisa comer de forma leve, precisa tirar café 6 horas antes de dormir, nada de café.
evitar fumar 1h30 antes de dormir. Então, tem alguns comportamentos para você adotar. Agora, tem pessoas que têm uma insônia voltada aos pensamentos. E aí, essa estratégia que eu vou ensinar em 5 minutos para vocês é uma estratégia ideal para utilizar. Então, se você fica com os pensamentos acelerados, parece que você está ali no metrô, na estação, ali na plataforma, vendo os metrôs passando e não consegue fazer nada em relação aos seus pensamentos. Né? Os metrôs são como se fossem os seus pensamentos. E você não consegue entrar neles, e quando entra, você se perde, essa técnica vai te ajudar. Tá? Realmente, Ale, os hábitos alimentares precisam ser mudados mesmos. A Mauricéia perguntou, César, eu demoro a dormir e meu sono é muito leve. Precisa melhorar isso, tá? Precisa melhorar isso. Como é que faz para melhorar isso? Você demora para dormir e acordar, como é que é? Você acorda muito cedo? Talvez a sua fase de sono está desregulada. Se quiser mais dicas, depois me pede, tá bom? Que eu dou para vocês. E se você é profissional da saúde, se você é terapeuta ou curioso e quer saber sobre essa mentoria, que eu ensino tudo do sono, tá? Entre em contato comigo depois, tá bom? A Lê diz, só tomo 2 doses de café, uma de manhã e outra por volta das 17. Quem fica muito alerta antes de dormir, o último café tem que ser às 15 horas, às 3 da tarde. O café, ele tem, obviamente, cafeína, e a cafeína é parecida com a molécula da adenosina que eu falei. A adenosina relaxa. E a cafeína desperta. Como a molécula é muito parecida, a sua fisiologia, ela pega a molécula da cafeína confundindo com a molécula da adenosina. E aí é um problema, porque ao invés de relaxar, você desperta. Tá bom? Ô, Cleia, essa pulseira se chama Mi Band. Ela vende na lojas americanas, é da Xiaomi, aquela marca de celular Xiaomi. Deve estar uns 200 e poucos reais. Qualquer coisa depois me pede no privado, que eu dou mais dicas para vocês, tá bom? Isso. Gente, bora seguir então. Essa preocupação excessiva precisa ser gerenciada. Precisa. Por quê? Porque se não for gerenciada, essa preocupação excessiva pode gerar uma dor psicológica. O que é dor psicológica? Dor psicológica, ela é diferente da dor física? Sim, ela é um pouco diferente. Mas, na verdade, essa diferença é muito limitada. A dor psicológica, ela é basicamente ligada a sofrimento, esgotamento, negatividade, desânimo. Em um cérebro que é muito ansioso, que é dominado pelas preocupações constantes, quem nos controla é a amígdala. Lembra que eu falei da amígdala? A amígdala, ela é ativada toda vez que você tem ansiedade e estresse. Uma pessoa que fica o tempo todo ansiosa e estressada, o corpo dela se modifica, o cérebro modifica o funcionamento para ficar nesse módulo. Tudo que acontece, quem é que vai responder? É a região amigdaloide. Ela vai responder sempre com ansiedade e com estresse. Então, o indivíduo que fica, então, com essa preocupação excessiva, ele corre um grande risco. Qual é o risco? Tudo que acontece com ele é uma ameaça. Alguém o chama pelo nome, ele já se sente ameaçado. O tempo todo com taquicardia. A fisiologia dele está toda bagunçada. E aí, como é que faz? Precisa se preocupar do jeito certo, que é aquilo que eu vou ensinar vocês, como eu estou dizendo desde o início, tá bom? Então, gente, essa hiperestimulação da região amidaloide, ela é muito danosa para o corpo todo. Por quê? Porque aumenta a adrenalina e cortisol, faz com que o teu corpo fique nesse estado de alerta e não relaxa. E um corpo que não relaxa, primeiro, é um corpo que não aprende, tá? E esta amígdala, sendo hiperativada, ela ativa outras áreas que são consideradas áreas de dor do cérebro. Tem uma área do cérebro, não precisa decorar isso, que se chama córtex cingulado anterior, que é uma área aqui, na área cingulada, é uma voltinha que nós temos aqui. Toda vez que detecta um conflito, por exemplo, tem alguém brigando na tua frente, essa área ela é ativada. Então, todo conflito que acontece, essa área é ativada. Aquela pessoa que tem esse excesso de preocupação, ela fica muito tempo com essa área ativada, ela se torna uma pessoa mais negativa. Ela aumenta o nível de descrença dela justamente por conta dessa hiperativação. E aí, dessa forma, o desconforto dela vai aumentando. Agora, quando a preocupação afeta o cérebro desse jeito, você tem outros processos que começam a falhar também. Cérebro muito ativo demora para acalmar. Se a ativação
é por conta de excesso de adrenalina e cortisol, precisa realizar realmente algumas estratégias. Por exemplo, a atividade física ajuda, porque quando você faz uma atividade física, o cérebro produz uma química chamada fator neutrófico derivado do cérebro. Essa química, esse fator neutrófico, ele inunda o cérebro de oxigenação e consegue purificar um pouco desse excesso de adrenalina e cortisol. Por isso que a atividade física ajuda tanto no gerenciamento do processo também. A Maria está perguntando, o excesso de sonhos tem relação com as preocupações? O que acontece? O sonhar é normal, é natural. Todo mundo sonha e algumas pessoas falam, mas eu não sonho. Não, você sonha, mas não lembra. Por que não lembra? Porque quando você acorda e lembra do sonho, é porque você acordou na fase do sono REM, Rapid Eye Movement, que é aquele momento do sono que você fica com o movimento nos olhos. Aquele momento é o momento que você sonha de verdade. Então, quando você lembra demais dos sonhos, é que você está acordando nesse horário. O que acontece? Você pode postergar um pouquinho o horário que você acorda, cerca de 20 minutos, se você acorda todo dia 5h40, ou você acorda 5h20 ou 6 horas. E aí você foge dessa fase do sono REM, e aí você não vai lembrar dos sonhos assim. A Maria perguntou o excesso de... o professor Herbert. Quanto tempo o corpo demora para entrar no ritmo normal de funcionamento ou no estado natural de relaxamento? Depende muito. Você tem pessoa que, se ela está se ela desenvolver o hábito de relaxamento, por exemplo, a Alessandra falou que está fazendo meditação. Ela rapidamente, em 3 minutos, o corpo dela está relaxado, já está produzindo ali uma série de química boa, como serotonina, como líquido sinovial nas articulações para diminuir a inflamação, enfim. Agora, uma pessoa que está no estado de alerta muito aumentado, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa de uma atividade para relaxar as sensações e sentimentos. Ele precisa de uma atividade para relaxar o corpo, um relaxamento corporal, e ele precisa de uma atividade para gerenciamento dos pensamentos, que é essa que eu vou ensinar a vocês em instantes. Olá, Rivanise, seja bem-vinda, minha querida. Bom, pessoal, feito tudo isso, né, todas essas introduções, eu preciso de dizer a vocês ainda que essa pessoa que está com esse excesso de preocupação, ela vai ter lapsos de memória, ela vai ter problemas de concentração, ela vai ter dificuldade para tomar decisões, ela vai ter problemas, por exemplo, para entender uma mensagem, alguém pediu uma coisa, ela não entende, o gestor pediu, ela não entendeu nada, ela leu uma coisa, não entende. Muitas vezes isso é excesso de preocupação. Qual é a solução, então, para parar de se preocupar? Ah, eu quero parar de me preocupar, então, porque está tudo resolvido. Não existe, isso não existe. A chave não é parar de se preocupar. A resposta está em aprender a se preocupar de uma forma melhor. Caso contrário, como explica um estudo realizado na Universidade de Cambridge pelo professor Ernest. O professor Ernest de Cambridge, lá na Inglaterra, ele fez um estudo que constatou que quando você fica com uma preocupação excessiva, você pode desenvolver uma ansiedade generalizada. Tá? A coisa é séria mesmo. Bom, quem está comigo aí agora, chegou o momento de eu compartilhar com vocês uma técnica muito bacana. Se você puder pegar caneta e papel e escrever os passos, são simples, são 3 passos. Mas eu vou falar umas coisas antes para que você aprenda muito bem essa estratégia. A Fernanda disse, tenho tido muitas vertigens diariamente, vou ao médico na próxima semana para averiguar, mas acredito que sejam as preocupações. Fernanda, essa tontura, né, ou zumbido no ouvido, é difícil uma pessoa que tem ansiedade ou uma pessoa que está com depressão que não tenha zumbido no ouvido. Tá? Então, estas vertigens, ela pode fazer parte de um quadro desse sim. Tá? Obviamente que é importante você ir ao médico para descartar, por exemplo, alguns tipos de transtorno, por exemplo, da orelha interna, e aí descartou, não tem esse problema, aí precisa tratar realmente dessas outras questões. Mas sim, faz parte da saúde mental averiguar possíveis tonturas ou vertigens que as pessoas apresentam. Oi, Liliane, seja bem-vinda, minha querida. Bom, pessoal, então quem está aí com lápis ou caneta e papel, eu vou compartilhar com vocês, então, um método muito simples, um método fácil, um método eficiente
para diminuir o impacto das preocupações em sua vida, para você aprender a se preocupar e, a partir disso, combater a ansiedade, combater até a depressão, como nós vimos. Essa técnica, ela foi desenvolvida por um psicólogo holandês, o nome dele é Autker Kolff, um psicólogo holandês da Universidade de Firtje, lá em Amsterdã, na Holanda. Ele investiga esse fenômeno desse excesso de preocupação há mais de 30 anos, e de acordo com o Autker Kolff, esse psicólogo, o que a maioria das pessoas fazem é tentar deixar de se preocupar, é repetir a si mesmas, eu não estou preocupado, fugir dessa preocupação, mas esse método não funciona. Por que não funciona? Porque, na verdade, ocorre um efeito rebote, o efeito é o contrário. É como se eu dissesse a vocês assim, não pense no elefante rosa. Você está pensando em quê? No elefante rosa. Então, não é simplesmente negar. Você não pode negar os seus pensamentos, não pode negar os seus sentimentos, não pode negar. Você precisa entender, compreender. Então, a estratégia proposta por esse psicólogo, ela é embasada na terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia, uma psicoterapia moderna, aquilo que é de mais moderno na psicologia, sem dúvida alguma, completamente pautado nas neurociências, que explora o vínculo entre pensamentos e emoções para provocar mudanças psicológicas. Esse método, ele é muito utilizado no mundo inteiro por especialistas, psicólogos e psiquiatras. É um método que pode ser chamado de anti-ansiedade, tá? Então vamos lá, gente. Qual é o primeiro passo desse método? Tá? O primeiro passo desse método é a preocupação. Você precisa entender que a preocupação, ela ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Quando é que a preocupação ajuda? A preocupação, ela está ligada a uma preparação ao futuro. Então ela ajuda você, por exemplo, a traçar um plano, a conhecer melhor as ameaças futuras, para evitar ou para nos preparar. Então, a preocupação é útil desde que te ajude a traçar um plano, a conhecer melhor as ameaças do futuro, para evitar ou para se preparar. Agora, ela pode ser muito inútil também. Quando ela aumenta a irritação, aumenta a ansiedade, aumenta o cansaço, aumenta o tônus de ansiedade, diminui o rendimento. Tá? Então, ela ajuda e ela atrapalha. Ela é útil e ela é inútil também. As preocupações úteis, elas têm 3 fatores. Então, escreva, se você estiver escrevendo aí. As preocupações que são úteis têm 3 fatores. Ela te permite, no primeiro momento, conhecer uma ameaça futura. Te ajuda. Você está preocupado, você está pensando no futuro. Então, te ajuda a conhecer uma ameaça do futuro. Segundo, te permite a evitar a ameaça. Então, você pode sair do caminho, desviar. Terceiro, ela te ajuda a preparar melhor e lidar melhor com esta ameaça. Então, são 3 fatores que são fatores úteis. Conhecer a ameaça, evitar uma ameaça e te preparar melhor para enfrentar essa ameaça. E os 3 inúteis? Tá? São 3 inúteis. Primeiro, você não pode controlar o futuro. Você não pode evitar que aquilo ocorra e você não consegue desligar, parar de se preocupar. Então, quando é que a preocupação é inútil? Quando você não pode controlá-la, quando você não pode evitá-la, quando você não consegue desligá-la, tá bom? Quando é que a preocupação é útil? Quando ela te permite conhecer uma ameaça futura, quando ela te permite evitar uma ameaça, quando ela permite preparar para lidar melhor com as ameaças. E aí, nós temos os fatores também prejudiciais das preocupações inúteis. Por quê? Porque promove irritabilidade, como nós falamos, promove o cansaço, a diminuição da atenção e da concentração. Eu tenho uma pergunta a fazer para você. A sua preocupação, ela é útil ou ela é inútil? Levando em conta isso que eu falei, tá? Responda aí para mim, deixa eu ver aqui no Facebook. A sua preocupação hoje, ela é útil ou é inútil? E aí? Fala para mim, é útil ou inútil a sua preocupação? Pois é, se a sua preocupação é útil, ótimo, você está fazendo muito bem o trabalho de casa, está se preocupando certo. Agora, se a sua preocupação é inútil, vou te ensinar agora uma estratégia para aprender a se preocupar. Essa estratégia que eu já disse a vocês, que é uma estratégia embasada
num psicólogo da Universidade de Fürth, em Amsterdã, na Holanda, o psicólogo Autker Kolff. Essa estratégia, ó, José já falou, é inútil. Então, veja essa estratégia. Essa estratégia que eu vou ensinar para vocês, ela tem 3 passos muito simples. 3 passos, tá? Se você estiver escrevendo, anote aí. Primeiro passo. Você vai separar 1 ou 2 momentos do dia para se preocupar. Como assim, fialho? É isso mesmo. Você vai anotar na sua agenda, vai colocar ali um alarme no seu celular para você parar o seu tempo para quê? Para se preocupar. Então você vai marcar, por exemplo, das 15 às 15h30 ou das 16 às 16h30, 30 minutos para se preocupar. Só uma dica, tá? Não marque um horário muito próximo da noite, porque está próximo de você dormir, pode aumentar o seu alarme. Então tem que ser antes ali das 16, 17 horas, tá bom? Primeiro, então, separar 30 minutos. Para quê? Para se preocupar. Ah, 30 minutos é muito. Tem problema. Separe 2 momentos de 15 minutos. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo? Você precisa ter uma agendinha dessa para você escrever as suas preocupações. Como assim? Toninho tá dormindo lá, que ele falou que acorda, né, à noite. Tá dormindo. Vem uma preocupação. O que ele vai fazer? Vai acender uma luz de abajur bem fraquinha, para não diminuir melatonina, e vai escrever aquela preocupação. Tô preocupado com isso, isso, isso. Pronto. Tá trabalhando? Lembrou de uma coisa. Ah, o seguro de carro vence quando? Não vai procurar, vai escrever. Escreve, verificar o seguro do carro. Toda e qualquer preocupação você escreve. Para quê? Para que na hora da preocupação você se sente e escreva. Ficou claro, gente? Ficou claro para vocês até agora? É muito simples, não é? Fala a verdade. É muito simples. É simples demais. Então, um tempo de 30, 2 tempos de 15. Anote as preocupações em qualquer horário do dia ou da noite, tá? Caso lhe ocorra, por exemplo, um pensamento de preocupação, escreva. Tudo, escreva. Se permita, depois que você escreveu, se permita soltar essa preocupação. O que teu cérebro vai entender? Ele vai entender o seguinte, já está escrito, não vou perder. Por que você se preocupa segundo a neurociência? Porque o cérebro, ele tem esse dispositivo para te deixar ligado, porque ele quer te proteger. Agora, quando você tirou daqui e colocou no caderno, ele entende que já começou a ser resolvido. E aí você baixa a sua ansiedade. Tá bom? Então, de novo, primeira etapa, separe 30 minutos ou 2 tempos de 15, longe da noite, tá? Segunda etapa, todos os momentos durante o dia ou a noite. Apareceu preocupação, escreva aqui no caderninho. Terceiro momento, é o momento que você vai se sentar e vai se preocupar. Você vai sentar, vai pegar o caderninho e vai se preocupar durante 30 minutos. Ó, não interrompa, deixa o fluxo de pensamento aqui, se preocupe realmente com tudo que você anotou, se aparecer alguma coisa na mente, também se preocupe, rumine, tenha pensamento do tipo PAN, vai surgindo ideias? Vai. E aí, você precisa de ter um outro caderninho para anotar as suas sacadas, as suas ideias. Um caderninho é da preocupação. Outro caderninho é das sacadas, é das ideias que você teve na hora da preocupação. E aí, você precisa se preocupar com mais uma coisa. Nos últimos minutos dessa hora da preocupação, anote as preocupações que você não resolveu. Você vai anotar para quando? Para próxima hora da preocupação. Imagine que eu tenho 10 coisas. Está terminando o meu tempo de 15 minutos, ou meu tempo de 30 minutos, está terminando, e eu tenho 5 coisas para resolver, o que eu faço? Eu transcrevo essas para a próxima hora da preocupação. Simples assim, está registrado, meu cérebro vai baixar a ansiedade, simples assim. E tem esse outro caderno para você anotar as sacadas. Passo 4. Ah, mas você disse que só tem 3. Eu vou incluir um passo. Se você perceber que você estiver muito alerta neste momento, no momento da prática, tá? No momento que você vai se sentar ali para a hora da preocupação. Que bom, né, Liliane? É uma dica muito boa. A Erika disse que vai separar um caderno de 10 matérias. Não tem problema. Separe. Vocês vão ver que isso vai ficando cada vez mais fácil. Eu tenho meu caderninho, gente, e funciona muito bem. Então, passo 4, que eu estou incluindo, somente se você estiver muito ansioso, estiver muito preocupado ainda,
e não conseguir ali resolver algumas coisas, se lhe ocorrer alguns pensamentos recorrentes, dica que eu dou, faça uma respiração diafragmática. O que é respiração diafragmática? Eu não vou ter tempo de responder aqui, procure lá no YouTube. É uma respiração que você inspira pela narina, solta pela boca, mas tem que encher o abdômen, não o peito. Tá? Inspira profundamente em 4 segundos, solta em 6 segundos. Pronto, trazendo esse oxigênio aqui no barrigão quando você inspirar. Essa é a diafragmática. Ou o relaxamento progressivo de Jacobson. Você vai contraindo as partes do seu corpo, da sola do pé até a cabeça. Contrai, 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 solta. Contrai, 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 solta. As partes do corpo de forma separada. E vai te ajudar a relaxar também. Esse passo 4, somente se você estiver muito ligado no final da hora da preocupação. Em resumo, qual que é a ideia central dessa hora, a hora da preocupação? É dar a si mesmo a permissão para processar os acontecimentos do dia em um horário distante da hora de ir para a cama. Qual que é a dica? Uma última dica que eu vou dar a você. Não agende sua hora da preocupação logo antes de dormir, porque você pode precisar de algum tempo para relaxar antes disso. Outras pessoas ainda, elas podem se beneficiar, então, como eu disse, deixando ali a caderneta ou um bloco de anotação ali ao lado da cama, para caso ela acorde, venha uma preocupação, ela escreva. Pessoal, essa então foi a dica. Se vocês tiverem alguma pergunta aí para fazer, espero que tenha ficado claro. Deixa eu pegar o celular aqui para ver, não sei quanto tempo falta, aqui no Insta. Daqui a pouquinho ele me avisa. Mas é, sim, uma estratégia muito simples, uma estratégia simples, mas eficaz. Funciona. Eu tenho uma quantidade imensa de amigos, de clientes, de pacientes, de psicólogos que eu ensinei essa e tantas outras técnicas que realmente relatam um progresso muito bom. E aí esse progresso, ele tem um efeito cascata, porque vai melhorar a sua ansiedade, vai melhorar os sintomas de depressão e, consequentemente, vai melhorar a sua fisiologia, tá? Então, gente, é uma sacada incrível. Espero que vocês tenham feito bom proveito. Indique aí para outras pessoas, para que outras também conheçam esta e outras estratégias que eu vou compartilhar com vocês aí uma vez ou duas por semana. Tá bom, gente? Então foi isso, gratidão imensa por sua presença aqui no Facebook, vocês do Instagram. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês pratiquem. Ó, não pega essa estratégia e coloque na gaveta ou guarde no seu cérebro só não, viu? Porque não vai adiantar nada. Você precisa praticar. Porque quando você pratica, você se sente dono da estratégia e consegue usar e até ensinar outras pessoas, tá bom? Imagina, Érica, conte sempre comigo, tá bom? Utilize aí essa e tantas outras estratégias e eu acredito que a vida vai ficar muito mais leve, mais simples. Lembre sempre, você não é o seu pensamento, você não é a sua preocupação. A sua preocupação pode fazer parte do teu sistema, mas não é você, tá bom? Gente, é isso, gratidão imensa, grande beijo para vocês e até uma próxima oportunidade, vocês aqui do Instagram, já estou compartilhando aqui no IGTV, tá bom? Vocês aqui também, deixa eu só escrever aqui preocupação, aqui no Insta, pronto, preocupação, já compartilhei. E vocês que ficaram comigo aqui, gente, no Facebook, muito obrigado realmente pela sua presença, conte sempre com o meu melhor, compartilhe essa live para que as pessoas tenham mais acesso de verdade a todo esse conteúdo, tá bom? Grande beijo para vocês, até uma próxima oportunidade. Se você conhecer algum terapeuta, psicólogo, que quer conhecer um pouco melhor as estratégias de sono para combater insônia e ensinar, gente, é aquilo que mais se aproxima de cura. Inclusive, segundo a Associação Brasileira do Sono, os médicos psiquiatras, neurologistas sabem muito bem disso. Medicação é paliativo, o que funciona mesmo é TCCI, Terapia Cognitivo-Comportamental Aplicada à Insônia, tá? Aqui na minha página, aqui no meu perfil, eu coloquei um link desta mentoria, tá bom? E aí, se você tiver interesse, só acessar lá que fica bem fácil, ou para você compartilhar também.
Muito obrigado, Josué, muito obrigado, Toninho. Lá completou os 60 minutos, ele fica mudo, né? Mas eu já havia concluído, por isso que deu tudo certo lá também. Tá bom, gente? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Lembre-se sempre, sejam no mínimo muito felizes. Até uma próxima.